Shalom para todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você sabe qual a diferença entre ressurreição dos mortos e ressurreição dentre os mortos? Ou melhor, vou inverter. Você sabe qual a diferença entre ressurreição dentre os mortos para ressurreição dos mortos? Pois bem, eu sou o professor Nathaniel Mendes de Castro e juntos nós vamos mergulhar na Bíblia Sagrada, e eu gostaria que você, meu irmão, me acompanhasse neste vídeo, nesta busca, ok? Vamos juntos mergulhar nas páginas da Bíblia Sagrada e descobrir qual a real diferença entre essas duas expressões: ressurreição dentre os mortos para ressurreição dos mortos. Bom, vamos começar aqui. Eu fiz registro de alguns tópicos. Bom, primeiro eu vou lhe mostrar que os evangelistas eles criam na ressurreição de justos e injustos. Vamos para Mateus 5. Mateus capítulo 5. E versículos 29 e 30. Diz o seguinte, olha: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Eu quero só te dizer que a palavra inferno, aqui no grego, deixa eu me ver, é Gehenan. E o que é o Gehenna? O Gehenna, na verdade, ele corresponde ao lago de fogo do capítulo 20 de Apocalipse. Tá bom? O Gehenna, aqui nós temos que fazer uma distinção entre Gehenna e Hades. O Hades, o que é o Hades? O Hades é a prisão temporária das almas de todos os homens, de justos e de injustos. É só você ver no relato, na narrativa de Lucas capítulo 16. Você vai ver lá que tanto o justo Lázaro como o rico, o ímpio, eles estão na região dos mortos, as suas almas. A diferença é que tem um abismo que separa ambos. O Lázaro, o mendigo, ele está no Hades, mas ele está num local, no Hades, que, de acordo com os estudiosos, é chamado Seio de Abraão. Outros dizem que ali é o paraíso, seja como for. Não vamos discutir esse detalhe. O que eu quero chamar a sua atenção é que o Hades, até a época que Jesus veio, pelo menos isso eu te asseguro, ele tinha 2 compartimentos. E esses 2 compartimentos era dividido por um abismo no meio. Um abismo que separava o lugar de tormento, onde estava o ímpio, clamando: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E você já sabe o restante do relato. E tinha o outro lado, os justos. Ok? A esse local nós chamamos de Hades. É uma prisão temporária. Quando é que ambos sairão do Hades? Na ressurreição. Tanto justos como injustos serão libertados do Hades. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Você lê em Daniel capítulo 12, versículo 2, e você lê em João 5, 28. Ok, meu irmão? Bom, por que eu estou lhe dando essa explicação? Para que você entenda a diferença entre Hades, prisão temporária dos espíritos. Isso vale não só para espíritos humanos, mas até para espíritos angelicais. Lá em 2 Pedro 2,4 e Judas 6 diz que os anjos que não guardaram o seu principado foram precipitados nas trevas.
nas regiões inferiores, em cadeias eternas. Eles foram precipitados no Tártaro. E lá eles estão presos em cadeias eternas, aguardando o dia do juízo. Ora, os anjos caídos também eles estão presos no Hades, e tal como os homens, eles só sairão de lá no dia do grande juízo. Os homens ressuscitarão em corpo, e as suas almas e espírito deixarão o Hades e se unirão aos seus corpos ressuscitados, e os justos serão galardoados, e os ímpios prestarão contas de todos os seus atos diante de Deus, diante do grande trono branco. Ok? E quando você lê no capítulo 20, diz que o diabo, a besta e o falso profeta e todos os ímpios foram lançados no lago de fogo. Ok? Então você vê que há uma diferença entre Hades e Gehenna. Ok? Então o que está em foco aqui é o julgamento dos ímpios no Gehenna ou na Gehenna. Ok, meu irmão? Então vamos lá. Versículo 30. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não se vá todo o teu corpo para o inferno. Como eu já falei, no grego nós temos Gehenna, tupiros, Gehenna do fogo. Ok? Literalmente, ou seja, no grego nós temos ten Gehenna tupiros, a Gehenna do fogo, que aqui é traduzido por inferno, que poderia ser traduzido também por o inferno de fogo. Ok, meu irmão? Então vamos lá. Feita esta explicação, eu já mostrei aqui por 2 versículos que os evangelistas, a começar por Mateus, eles criam na ressurreição de todos os homens. Estou começando aqui a te mostrar que Mateus, ele cria na ressurreição dos ímpios. Você vai entender mais à frente do meu vídeo porque que eu estou explorando este tópico, ok? Capítulo 12, 41. Vamos para Mateus 12, 41. Vamos lá. O que aqui diz aqui? Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração. Ora, os ninivitas aqui, se levantarão. Se levantar aqui faz uma alusão à ressurreição. Ok, meus irmãos? Então, ninivitas se levantarão no juízo com esta geração. Que geração? A geração de judeus incrédulos dos dias de Jesus. Para quê? E a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Então você vê que os ninivitas que se arrependeram com a pregação de Jonas estão salvos. E eles ressuscitarão na condição de salvos. Mas também ressuscitarão a geração incrédula, que não obedece o evangelho do Senhor Jesus Cristo, a geração incrédula dos judeus. E aqui diz que esta geração incrédula, no dia do juízo, será condenada. Os ninivitas ressurgirão no juízo, aqui é uma referência à ressurreição. Se levantarão no dia do juízo, está escrito aqui, ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas, no caso aqui é Jesus. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Então você vê aqui que para Mateus, tanto os justos, representados aqui nos ninivitas e na rainha do sul, como os injustos, representados aqui na geração incrédula de judeus daquela época, ressurgirão no dia do juízo. Ok, meu irmão? Então, vá
guardando isso bem, que Mateus, ele cria na ressurreição de justos e de injustos. Vamos lá, Mateus 22, 31. Vamos aqui. Mateus capítulo 22 e versículo 31. Vamos ler aqui. Vamos lá. Eu vou começar aqui desta... começar aqui do versículo 30. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos no céu. Ora, que ressurreição é esta que Mateus está focalizando? A ressurreição de todos os homens? Não. A ressurreição aqui, porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos no céu. Ora, é óbvio que Mateus está focando aqui a ressurreição dos justos. Na ressurreição nem se casam e não se dão em casamento, mas serão como os anjos no céu. Agora o versículo 31, o que é que diz? E quanto à ressurreição dos mortos... Ora, mas Mateus não já tinha falado aqui de ressurreição? Permita, irmãos, eu estou aqui sendo elástico, eu sei que o discurso aqui é de Jesus, mas foi narrado por Mateus, por isso é que eu digo Mateus, ok? Versículo 31. E quanto à ressurreição dos mortos... Ora, mas veja que Jesus já tinha feito alusão à ressurreição, mas como eu estou lhe explicando, ele fez alusão à ressurreição dos justos. Por que eu sei que ele estava falando só dos justos? Por causa da qualidade aqui, Porém, na ressurreição, nem casam, nem se dão em casamento. Ok, aqui poderia servir para todo mundo. Só que vem um porém, são, porém, como os anjos no céu. Ora, quais são os ressuscitados? Quais são os mortos que hão de ressuscitar? Que serão semelhantes aos anjos que estão no céu? Todos os mortos? Não. Apenas os justos ressuscitarão e terão uma semelhança, ou ressuscitarão a semelhança dos anjos que estão no céu. Por isso, eu estou lhe dizendo que a menção de Mateus em 12:30 é a ressurreição apenas dos justos. Agora vamos. Agora que ele passa para a ressurreição no geral, como se ele estivesse provando agora, e de fato está, que todos os homens ressuscitarão. Primeiro ele faz menção à ressurreição dos justos. E agora ele vai para outra parte, para não pensarmos que Mateus cria apenas na ressurreição dos justos. Eu já lhe mostrei atrás que ele também cria na ressurreição dos injustos. E isso é confirmado aqui, versículo 31. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Quanto à ressurreição dos mortos. Ora, eu posso entender aqui por ressurreição dos mortos uma ressurreição geral, sim, de todos os mortos, justos e injustos. O importante é que eu quero lhe dizer que esta expressão aqui, ressurreição dos mortos, embora eu já te mostrei que a primeira explicação que ele deu aqui sobre a natureza dos ressuscitados, ele tem em foco apenas os justos, mas quando ele diz, e quanto à ressurreição dos mortos, nós podemos incluir aqui a ressurreição dos justos, sim, mas não podemos excluir a ressurreição dos injustos, porque ele está falando da ressurreição dos mortos. E por que eu sei que ele está pensando também na ressurreição dos injustos? Porque atrás ele já falou que os injustos serão lançados na Guiena. E para ser lançado na Guiena, que é um lugar de julgamento e condenação para os ímpios, primeiro tem que passar pela ressurreição. Ok, meu irmão? Mesmo que você diga, professor, mas aqui, quando ele diz, quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó.
Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Professor, aqui Mateus tem apenas em vista apenas a ressurreição dos justos. Ok, eu posso concordar com você, mas Mateus 5, em versículos 29 e 30, fala que os ímpios serão lançados na guiena. E para ser lançado na guiena, tem que primeiro ressuscitar. Ok? E lá de fato diz, todo o teu corpo ser lançado na guiena. Ok, meu irmão? Mateus 12, também 12, 41 e 42, já lhe mostrei, né? Que os ninivitas salvos ressuscitarão no dia do juízo e condenarão aquela geração incrédula. Como é que eles condenarão? Ora, se condenarão é porque a geração incrédula também ressuscitará. Então nós temos aí duas ressurreições, ok? Professor, onde é que o senhor quer chegar? Bom, lembra-se que no início eu perguntei qual a diferença entre ressurreição dentre os mortos para ressurreição dos mortos. Ainda eu quero aproveitar e lhe dizer neste vídeo que os amilenistas, eles não negam que todos ressuscitarão, justos e injustos. Porém, os amilenistas dizem que a ressurreição dos justos e dos injustos será simultânea. Justos e injustos ressuscitarão juntos. A diferença está apenas na natureza dos ressuscitados, mas ambos, justos e injustos, ressuscitarão simultaneamente quando Cristo vier. É isso que os amilenistas ensinam. Ok? Com base exatamente em Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu vou te mostrar mais à frente isso. Eu quero só que você continue acompanhando este vídeo. Aproveito para te pedir aqui o like, ok? Se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição e dê aquele joinha agora, tá bom? Não deixe. Tá, dê aquele joinha. Então vamos lá, meu irmão. Mateus 22, 31, eu já leio, não é isso? Vamos aqui para Marcos 9, 43 e 44. O que diz aqui, Marcos? E se a tua mão te faz tropeçar, mão físico, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível. No grego nós temos, sabe como? Gehenan eisto pirto asbeston. Vou repetir. Gehenan eisto pirto asbeston. Traduzido. Geina, para o fogo inextinguível. Se você quiser apenas Geina, fogo inextinguível, fica assim, Gehenan topir to asbeston. Geena do fogo inextinguível. Mais uma vez, a Geena aqui em questão é o lago de fogo de Apocalipse, ok? E não o Hades. Vamos lá, versículo 44. Onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Este versículo aqui ele está entre colchete. De acordo com os críticos, este versículo ele não existe nos manuscritos mais antigos. Mas não tem problema. Isso não invalida a doutrina do fogo eterno aqui. E se o teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés seres lançado na Geena. Ok? Onde, mais um versículo aqui entre parênteses, 46, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus
com um só dos teus olhos, tendo os dois seres lançados na hiena, onde não lhes morre o verme nem o fogo se apaga. Perceba aqui que Marcos, ele também cria na ressurreição de justos e injustos, ok? Mas eu volto à pergunta aqui, qual a diferença entre ressurreição dos mortos para ressurreição dentre os mortos? E lembrando que para os amilenistas, os justos e os injustos ressuscitarão simultaneamente, ok, queridos? Então vamos aqui para Marcos 12, 26. Marcos capítulo 12, versículo 26. O que Marcos diz aqui? Vamos lá. Pois, quando ressuscitarem de entre os mortos, nem se casarão, nem se darão em casamento, porém são como os anjos no céu, nos céus. Eu já lhe expliquei ali em Mateus que Mateus faz alusão a esta ressurreição, ele tinha apenas em mente os justos, ok? Só que Marcos, ele é bem mais preciso, ele aqui usa uma expressão que não tem em Mateus. Qual é a expressão? Ressurreição dentre os mortos. Ressurreição dentre os mortos, no grego nós temos exatamente assim, eknekron anastosim, ressuscitarem de entre os mortos. Veja que esta expressão ela não tem ali em Mateus. E isso faz a diferença. Esta expressão aqui, eknekron anastosim, dentre os mortos ressuscitarem. Você sabe o que significa dentre os mortos ressuscitarem, traduzido literalmente, ou ressuscitarem de entre os mortos? Mateus ou Marcos tem em mente aqui uma ressurreição seletiva. Ora, quando Marcos aqui, no caso Jesus, está usando essa expressão ressurreição ou ressuscitarem dentre os mortos, você sabe o que significa? Nesta ressurreição dentre os mortos, está em foco apenas a ressurreição dos justos. Ok, professor? Você já explicou. Mas eu quero que você entenda o seguinte. Quando se usa essa expressão, todas as vezes, veja, eu quero chamar a sua atenção para isso. Todas as vezes que a expressão ressurreição dentre os mortos ou ressuscitou dentre os mortos aparece na Bíblia Sagrada, aponta para uma ressurreição seletiva e não de todos. O que isso significa? Todas as vezes que esta expressão ressurreição dentre os mortos, tá bom? Ou ressuscitar dentre os mortos aparece na Bíblia, isso está indicando que apenas uma parte dos mortos ressuscitam. Outros mortos ficam. Com isso, meu irmão, eu quero lhe dizer, sabe o quê? Que a ressurreição dos mortos, ainda que possa ser aplicada também para justos, eu não estou negando isso, mas no contexto aqui, ressurreição dentre os mortos é uma ressurreição seletiva. Isso indica que nesta ressurreição dentre os mortos, nem todos ressuscitarão, mas apenas uma parte dos mortos. E os mortos que hão de participar desta ressurreição dentre os mortos são os justos. Os ímpios não ressuscitarão? Ressuscitarão, eu já lhe mostrei que tanto Mateus como Marcos, eles acreditavam na ressurreição de todos. Mas o que eu estou querendo lhe mostrar é exatamente isso aqui, Não é só o Apocalipse de João que mostra que nem todos ressuscitarão no mesmo tempo. Quando você vai para Apocalipse capítulo 20, versículos 4 a 6, lá mostra claramente que há um intervalo de tempo de 1000 anos entre a ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios.
Os justos ressuscitarão quando Cristo vier em glória para reinar aqui na terra sobre as nações com a igreja. A igreja ressuscitará neste momento. Enquanto que os ímpios, os outros mortos, não ressuscitarão senão depois de 1000 anos. Então nós temos aí um intervalo de tempo entre as duas ressurreições. Os amilenistas, eles negam isso. Eles dizem que apenas João no Apocalipse é que faz alusão às duas ressurreições. Como eles, de acordo com eles, apenas no livro do Apocalipse há alusão a duas ressurreições separadas por um tempo de 1000 anos, então eles dizem que nós temos que entender isso de forma figurada. Nós temos aí uma linguagem figurada e não literal. Então os amilenistas dizem que nós já vivemos o milênio. Eles dizem que a primeira ressurreição é a ressurreição quando você aceita a Jesus Cristo. Ok, meu irmão? A primeira ressurreição é quando você aceita a Jesus Cristo. Ok? E a segunda ressurreição é a ressurreição geral. Veja que não tem fundamento isso. Não tem fundamento. Então eles dizem que quando Cristo vier, tanto justos como injustos ressuscitarão. E eles dizem que só João faz menção a duas ressurreições, e como é só João no Novo Testamento que faz alusão, então nós temos que espiritualizar as palavras de João no Apocalipse. Agora eu pergunto, será que é só João que fala em duas ressurreições? E separadas? Não. É verdade que, claramente falando, é só João no Apocalipse que mostra que há um período de 1000 anos. Os outros não falam num hiato de tempo de 1000 anos entre as ressurreições. Mas, aqui eu estou lhe mostrando como. Primeiro, eu lhe mostrei que os evangelistas, e continuo te mostrando, eles criam na ressurreição de justos e de injustos. A ressurreição aqui em questão, que é chamada eknekron, dentre os mortos, é uma ressurreição apenas para justos. E essa ressurreição, você pergunta, quando acontecerá? Na parousia de Cristo. E quando o autor ele diz aqui ressurreição dentre os mortos, eknekron, dentre os mortos, ele está dizendo que nem todos ressuscitarão na vinda de Cristo, porque se todos fossem ressuscitar, ele jamais usaria essa expressão ressurreição dentre os mortos, e sim ressurreição dos mortos. A expressão ressurreição dos mortos, ela cabe para ambas as classes, justos e injustos. Ok? Esta é a diferença. A ressurreição dos mortos, ela é aplicada tanto a justos como a injustos. Mas esta expressão, ressurreição dentre os mortos, nunca é aplicada para injustos, mas apenas para justos. Apenas os santos, apenas os justos participarão da ressurreição dentre os mortos. Entendeu? É uma ressurreição seletiva. Então os amilenistas não têm razão em dizer que todos ressuscitarão na mesma hora. Vamos aqui para Lucas 20, 35 e 36. Lucas 20, 35 e 36. Vou ver se dá tempo. Ok, queridos? Começou um pouco de chuva aqui, mas vamos lá. Lucas 20, 35 e 36. Então lhes acrescentou Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura, que é a era do Messias, o reino de Deus, e a ressurreição dentre os mortos. Veja que Lucas está dizendo que nem todos alcançarão a era vindoura. Ele está falando aqui do reino de Deus, a era dos salvos. E nem todos alcançarão a ressurreição dentre os mortos. Vamos lá. Mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam e não se dão em casamento. Mais uma vez nós temos aqui, para a ressurreição dentre os mortos, nós temos qual a expressão? No grego, tes anastaseos tes eknekron, a ressurreição
dentre os mortos, ou do meio dos mortos. E a ressurreição em questão aqui é a ressurreição dos justos que acontecerá na parousia de Cristo. Ok, queridos? Então, nesta ressurreição, apenas os justos ressuscitarão. Os ímpios, e aí nós temos que ir para Apocalipse, só ressuscitarão 1000 anos depois. E nesta ressurreição aqui é a ressurreição para participar do mundo vindouro. Olha o que é que Lucas diz? Mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não se casam nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Aqui é claramente a ressurreição dos justos, apenas, viu, meu irmão? Então vamos lá. Agora vamos para continuar aqui. E que os mortos hão de ressuscitar, mas ele não já explicou atrás que os mortos ressuscitarão? Mas o que está em foco aqui é a ressurreição dos justos. E que os mortos hão de ressuscitar, Moisés indicou no trecho referente à sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, fica claro que Lucas faz menção à ressurreição de justos e de injustos. Ok, meu irmão? E mesmo volto a dizer que você diga, não, aqui está apenas a ressurreição do justo, porque ele faz menção a Abraão, Isaac e Jacó. Ok. Mas Lucas, ele acreditava também na ressurreição de justos e de injustos. João 5, 28, 29 eu já citei. Vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que fizeram bem sairão para a vida, e os que fizeram mal para a condenação. Ok? A ressurreição dos justos é mencionada em Mateus 22:30, Marcos 12:25, Lucas 20, 35 e 36. Como eu já li para vocês, é chamada a ressurreição dentre os mortos. Veja que os 4 evangelhos mencionam a ressurreição de todos. Primeiro a ressurreição dos justos e depois a dos injustos. Mais uma coisa, a ressurreição dos justos, Lucas 14:14, faz referência à ressurreição dos justos. Ora, é claro que Jesus aqui está falando apenas da ressurreição dos salvos. O que diz aqui? E serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que te recompensar. A tua recompensa, porém, tu receberás na ressurreição dos justos. Ressurreição dos justos. No grego nós temos, Anastaseiton Dikaion, ressurreição dos justos. Veja que aqui nós temos uma ressurreição seletiva. Lucas aqui está fazendo alusão apenas à ressurreição dos justos, que é também chamado de ressurreição dentre os mortos. Então, a ressurreição dos justos é a mesma ressurreição dentre os mortos. Mas veja que os ímpios não participarão da ressurreição dos justos, que é a ressurreição dentre os mortos. Os ímpios só se levantarão do sepulcro 1000 anos depois. Vamos aqui. Paulo almeja alcançar a ressurreição dentre os mortos. Veja que Paulo ele usa essa expressão. Filipenses 3:11. Vamos lá. Filipenses capítulo 3 e versículo 11. O que Paulo diz aqui? Para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Mais uma vez nós temos aqui, Exanastasin ten ek necron. Vou ler mais um pouquinho, ten exanastasin ten ek necron. Traduzido, a ressurreição dentre os mortos. Como eu expliquei, isso aqui é uma ressurreição seletiva. Jamais se usa essa expressão ressurreição dentre os mortos para todos os mortos, mas apenas para os justos. E visto que se crê na ressurreição de justos e de injustos, então quando Paulo aqui diz, para ver se eu alcance a ressurreição dentre os mortos, ele está sendo seletivo. E visto que Paulo acreditava na ressurreição de todos,
Mas se ele almeja que a ressurreição dentre os mortos, então nem todos ressuscitarão no mesmo tempo. E é engraçado que eu lembro aqui que lá em Coríntios, 1 Coríntios 15, diz, mas cada um por sua ordem, por sua vez. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Quem é que ressuscitará na vinda de Cristo? Os que são de Cristo. Apenas os que são de Cristo ressuscitarão na sua vinda. Está escrito isso, ó. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Nós temos aí uma ressurreição seletiva. Nem todos os homens ressuscitarão quando Cristo vier, mas apenas os que são de Cristo. Então esta é a minha refutação aos amilenistas, que dizem que todos ressuscitarão quando Cristo vir. Não. Apenas os justos ressuscitarão na vinda de Cristo. E a ressurreição que acontecerá na vinda de Cristo é chamada ressurreição dos justos, ressurreição para a vida ou da vida, ressurreição dentre os mortos. E a ressurreição dos ímpios, a ressurreição para a condenação, acontecerá apenas 1000 anos depois. Ok, queridos? Trata-se, portanto, de uma ressurreição seletiva. Outros manuscritos gregos em Filipenses 3:11 dizem ressurreição dos mortos. Ok, eknekron, ou melhor, tonekron, dos mortos. Alguns intérpretes, alguns estudiosos, eles têm falado que Paulo acreditava apenas na ressurreição dos justos. Não é verdade, irmãos. Não é verdade isso. Ok? Se eles se basearem neste manuscrito que diz ressurreição dos mortos, eu quero lhe dizer que por esta expressão, Paulo poderia estar se referindo a todos os mortos. Mas como ele diz, para alcançar a ressurreição dos mortos, é claro que ele tem em vista aí os justos. Ok? Mas eu sei que Paulo acreditava na ressurreição de justos e de injustos. Por quê? Vamos para Mateus 24:15. Tá bom? Vamos para Atos 24:15. Olha o que diz aqui, ó. Atos capítulo 24 e 15, ó. O que diz aqui? 24:15. Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Paulo aqui está dizendo. Aí você pode dizer, é Lucas. Irmão, de acordo com a tradição, Lucas ele foi um discípulo de Paulo. Você quer saber mais do que Lucas, irmão? Quer dizer que você sabe mais do que Lucas, quer dizer que Lucas está desinformado, mas você está informado. Quer dizer que, de acordo com a tua percepção, com a teu pensamento, Paulo não acreditava na ressurreição dos injustos. E Lucas aqui está enganado, mas você está certo. Eu creio, depois eu quero lhe dizer que entre Lucas, que foi um discípulo de Paulo, que conheceu a Paulo, entre Lucas e você, eu vou ficar com Lucas. Ok? Porque Lucas andou com Paulo, Lucas foi discípulo de Paulo, ok? E ele conheceu a Paulo de acordo com a tradição. Então, eu não vou deixar de acreditar em Lucas, que registrou esse discurso de Paulo, que diz que Paulo acreditava em ambas as ressurreições, justo e injusto, para acreditar em você. Um crítico, sem fundamento, que diz que Paulo não acreditava na ressurreição de justos, ou melhor, que Paulo não acreditava na ressurreição dos injustos, mas apenas justos. Eu vou ficar com Lucas, meu irmão. Aqui é a palavra de Lucas contra a tua opinião, ok? Eu vou ficar com Lucas. E Lucas diz, ó. Lucas diz que Paulo falou, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Então, de acordo com o evangelista Lucas, e aqui você pode dizer, mas não foi Lucas quem escreveu. Não me interessa. Pode até não ter sido Lucas o escritor, ok? Não me interessa. Quem escreveu aqui, não interessa quem foi. Não importa se foi Lucas ou se não foi. O que importa é que a pessoa que escreveu aqui está dizendo que Paulo cria. E eu continuo a acreditar
nesta pessoa aqui que escreveu do que acreditar em você, irmão. O crítico, né? Eu prefiro, ok? Então, eu já mostrei aqui por vários textos que os 4 evangelistas, eles acreditavam na ressurreição de ambas as classes. Ok? Agora nós vamos fechar este vídeo com Apocalipse capítulo 20. O que diz aqui, ó? Vou ler para você e a gente vai finalizar. Apocalipse 20, versículo 4. Vi também tronos, e nestes assentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Este viver aqui é uma alusão à ressurreição. Está em foco aqui a ressurreição dos justos, da igreja, na parousia ou na vinda de Cristo. Ressurreição, digo aqui mesmo, da igreja. Agora eu pergunto, quando é que a igreja ressuscitará? Quando Cristo vier em glória e todo o olho vê. Erram os pré-tribulacionistas quando dizem que a igreja ressuscitará 7 anos antes de Cristo vir em glória. Não, a igreja só ressuscitará quando Cristo deixar os céus e vir em glória aqui para a terra, acompanhado de anjos. Continuemos. Os restantes dos mortos, aqui é os ímpios, não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Que ressurreição é a primeira? A ressurreição dos justos. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a ressurreição ou a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. 1000 anos literais aqui, não é figurado. Nós não estamos vivendo a era milenar, conforme dizem os amilenistas. Não estamos vivendo, ok? Não aconteceu ainda a primeira ressurreição, porque a primeira ressurreição aqui não é uma ressurreição moral, é uma ressurreição física mesmo. O que está em foco aqui são 2 ressurreições físicas, separadas por 1000 anos. E eu quero lhe dizer que estas 2 ressurreições físicas, separadas por 1000 anos, como eu já lhe mostrei, Mateus, Marcos e Lucas também conheciam esta doutrina. Eles não falaram no lapso ou no tempo de 1000 anos que as separava. É verdade, Mateus, Marcos e Lucas e João jamais usam a expressão 1000 anos. Jamais eles explicam que as 2 ressurreições serão separadas por 1000 anos. Mas só em Marcos e Lucas usarem a expressão grega Anastasios ek nekron, ressurreição dentre os mortos, aqui eu já entendo que ele está falando de uma ressurreição não de todos. Está em foco uma ressurreição seletiva. E a ressurreição em questão aqui, ressurreição dentre os mortos, é a ressurreição dos justos, é a ressurreição dos santos, é a ressurreição da igreja. Ok, irmão? É exatamente isso que está em questão. A ressurreição ek nekron, ek, dentre, do meio. Ressurreição ek nekron significa ressurreição dentre os mortos, do meio dos mortos. Ressurreição ton nekron significa ressurreição dos mortos. Esta expressão ressurreição dos mortos, conforme eu já falei, ela é abrangente, ela refere-se tanto à ressurreição de justos como de injustos. Ora, eu posso dizer que Jesus ressuscitou dentre os mortos, é seletivo, mas eu posso também dizer que Jesus ressuscitou dos mortos. E por que eu sei que é seletivo também? Ora, porque Jesus, quando ele ressuscitou, só foi ele que ressuscitou. Estou falando de Jesus apenas, entendeu? Quando Jesus ressuscitou, os outros mortos ficaram. Foi só ele que ressuscitou. Então, daí a expressão ressurreição dos mortos, de acordo com o contexto, ela pode também ser usada para
uma ressurreição apenas dos justos. Mas lembre-se, guarde isso na sua mente. Nunca a expressão ressurreição dentre os mortos é usada para todos. A expressão ressurreição dentre os mortos ou ressuscitar dentre os mortos, ela é seletiva. Está falando apenas de um grupo, de quem? Dos salvos, meus queridos. Esta é a verdade. Aqui, como eu já falei, a minha refutação aos amilenistas. Eles que tanto alardeiam, que levantam a bandeira e que dizem, quando Cristo vier, justos e injustos ressuscitarão. Não. De acordo com a Bíblia Sagrada, não, meu irmão. Não. Paulo, em Filipenses 3,11, almejou alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ressurreição eknekron, dentre os mortos. Logo, Paulo estava almejando uma certa ressurreição. E Paulo, ele sabia que todos ressuscitarão. Paulo, ele sabia sim que todos ressuscitarão. Porém, ele queria participar não da ressurreição dos mortos, mas da ressurreição de entre os mortos, da ressurreição dos justos. Filipenses 3,11, ok? E também nós temos Lucas 14,14, ressurreição dos justos, mas na ressurreição dos justos, ok, meu irmão? A ressurreição dos justos e a ressurreição dentre os mortos é seletiva, é apenas para os salvos, é apenas para a igreja, ok? Então, meu querido, se você gostou deste assunto, deste vídeo, eu gostaria que você fizesse a sua inscrição. Você que parou e assistiu até aqui, se você assistiu até aqui, é porque você gostou. Então, se você gostou, você está sendo beneficiado. E se você está sendo beneficiado, eu gostaria que você me ajudasse como? Fazendo a sua inscrição, dando aquele like de gostei, ok? E divulgando este vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Me ajude, ok? Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe agora e para todo o sempre. Amém. Acho que não estou esquecendo nada. Foi tudo foi aqui lido. Não estou esquecendo nada. Amém.